Ai ai, mais uma semana, mais uma Fujimasfeira e obviamente mais um vídeo aqui no canal falando sobre esse capítulo que, cara, eu gostei muito por ele estampar todas as questões que a gente estava discutindo nesses últimos dias. Então, vamos lá, bora falar sobre ele. O capítulo em questão chama Sentimentos de uma Cadeira, remetendo diretamente ao Denji. Se vocês não lembram, relaxa que o capítulo vai lembrar o motivo desse título, mas há um tempo atrás a gente viu que o Denji estava se oferecendo como cadeira para ganhar uma grana. Aqui a gente já começa vendo a continuidade daquela conversa que a gente viu no capítulo anterior. O Swordsman explica ao Denji que ele é aquele cara que lutava com espadas durante a batalha final contra Makima. O Denji, sem entender muito, explica pro Swordsman que não era ele ali naquela luta, deixando ainda mais claro pra gente, né, que realmente existem dois Chainsaw Man, que o Denji se separou do Pushito na reta final, que foi graças ao sangue da Power que ele conseguiu matar Makima, enfim, coisas que a gente já sabe, certo? E eu gosto muito dessa cena porque é uma quebra de expectativa, porque o garoto do Swordsman ele fica realmente meio, tipo assim, surpreso com aquela afirmação, e a gente tem simplesmente essa cena do Denji encarando ele e indo pro colégio. E como a gente já vinha teorizando, realmente o Sugou Miri, que é o Swordsman, ele realmente foi pra escola do Denji, ou seja, era o que a gente tava falando, né, que ele vai ser um personagem importante no núcleo do Denji. E é legal a gente ver ele se apresentando pra turma, porque a gente percebe alguns hobbies que ele tem, como tocar piano, e que as garotas da sala estão realmente achando ele descolado e bonito. A gente até percebe aqui nesse diálogo que tem muitos ali que acham o Denji bonito, só não acham ele descolado e famoso. Mas o Miri deixa bem claro que ele quer que todos vão à merda, ele não quer estar bem com ninguém ali. E é engraçado e frustrante pro Denji ver toda aquela situação ali, ver todas aquelas garotas se aproximando dele, perguntando se ele tem namorada, e ele na realidade só tá querendo fugir daquilo tudo, pedindo até pro Denji afastar aquelas garotas. E aqui a gente chega no momento mais importante desse capítulo. O resto do capítulo acompanha uma conversa entre Denji, Mifune e Miri no terraço da própria escola. Aí a gente repara mais uma vez que o Denji está sendo usado como cadeira, dessa vez para Mifune, e ele tá chateado, ele quer que o Miri fala logo o que, que ele tem a dizer pro Denji. O Swordsman, ele diz que o Denji e ele não pode conversar sobre essas coisas perto de desconhecidos. Só que a Mifune deixa bem claro que ela já sabe de tudo, afinal de contas ela é da segurança pública, ela é um cachorro da segurança pública. E a gente repara no semblante do Miri que quando ele escuta isso, ele fica meio desconfortável. Eu acho que ele fica meio, tipo assim, se sentindo meio repulsivo ela ser da segurança pública. Até porque a gente sabe o quanto a segurança pública fez o mal para essa pessoa e não conseguiu ter sua liberdade. E ele vai retratar muito isso aqui daqui pra frente. Então, realmente, o Swordsman começa a abrir o jogo e a gente depara que ele tá ali por uma missão da igreja do Chainsaw Man. Ele diz, em uma palavra bem forte até, porque a gente tem um duplo sentido aqui, né? Ele diz que as armas estão juntas com a igreja do Chainsaw Man e que o Denji deveria ir também. E obviamente, quando ele diz aqui que as armas estão juntas da igreja, ele está querendo dizer aqueles híbridos que se transformam naquelas armas que a gente viu na reta final. Ele até chega a explicar isso pro Denji, porque o Denji fica meio confuso. Mas não deixa de ser uma frase forte. Até porque a gente sabe que existe extremismo religioso e a gente já viu como armas pode se relacionar assim à religião. Então, assim, é uma frase poderosa essa. Ele continua explicando e a gente entende que as pessoas de cargo alto na igreja estão realmente querendo reunir o máximo de pessoas que se transformam em demônios. E que se o Denji fosse para a igreja, ele iria ganhar um cargo bem alto. A Mifune questiona essa proposta porque, para ela, o Denji deveria ser o líder, afinal de contas é a igreja do Chainsaw Man. E com certeza o Denji também concorda com isso. Mas o Miri, ele contra-argumenta, mostrando que na realidade essa é uma proposta muito boa, que ele teria muita liberdade, ele poderia recusar certos trabalhos, ele teria um trabalho realmente bom, que ele iria fazer o seu pouco trabalho e teria tempo livre. Ele até mesmo diz que ele, por exemplo, vai muito ao fliperama e come bife todos os dias. Novamente, Chainsaw Man vindo com essas pinceladas na nossa realidade. Novamente, o mínimo sendo bastante ressaltado, pois aquelas pessoas não foram acostumadas a ter esse mínimo. Tanto é que o Denji ele fica muito em choque com isso. O Denji, igual eu falei, ele fica surpreso e meio chocado com essa informação. Já a Mifune ela começa a imaginar o que ela poderia comer todos os dias sem enjoar. Primeiro ela pensa em sushi, depois ela pensa em parfait, enfim.
E até mesmo o Denji entra nessa brincadeira e imagina que se comesse comida chinesa todos os dias não iria se enjoar também. E o Miri, ele reage da mesma forma que eu, porque ele fala para os dois pararem com essa conversa, pararem de ser idiotas, parecem duas crianças conversando. Ele ressalta o quanto que ele aceitou esse trabalho não pra ficar falando essas merdas. E aqui começa um diálogo chave, muito importante. Denji, você deve entender isso. Por toda a minha vida, eu fui usado apenas como uma ferramenta por pedaços de lixo. Ouvi dizer que você é igual a mim, Denji. Viu? A sua cara me diz que eu acertei em cheio, certo? E sim, Miri, você acertou em cheio. E o próprio Denji sabe disso, tanto é que ele confirma isso. E o próprio Swordsman deixa bem claro que ele não idolatra o Denji. Ele não entrou para a igreja por isso, mas que ele é realmente grato àquelas pessoas da igreja. Ele afirma que essa organização realmente mostrou uma liberdade de verdade para ele. Que graças a isso ele entendeu que o corpo é dele, a cabeça é dele, e ele faz as ações que ele achar que tá certa. E com esse discurso que o Miri convida mais uma vez o Denji a entrar à igreja e de que ele poderia ficar tranquilo que ele iria proteger o Denji da segurança pública. E certo, tudo isso daqui é muito interessante, porque de fato tudo o que ele disse é verdade. O Denji é alguém que sofreu muito, igual a ele sempre foi uma ferramenta, ele sempre foi usado e ele nunca de fato conseguiu pensar por ele mesmo, nunca conseguiu agir por ele mesmo. Até porque a gente viu que ele começou a trilhar esse caminho, mas o Yoshida veio e deu uma de Makima, né? Tá colocando ele nas rédeas de novo. E todo esse discurso fica ainda mais forte porque o Fujimoto deixa bem escancarado isso. Ou vocês realmente acham que colocar o Denji como cadeira aqui era apenas para servir de piadinha? Isso remete o quanto o Denji sempre foi usado e o quanto ele já acostumou com essa ideia. E que na realidade não era para ele estar acostumando com isso, pois a gente sabe o quanto ele está triste, o quanto prometem a ele uma liberdade e novamente tiram isso dele. O quanto ele está sendo obrigado a viver uma vida normal, mas na realidade não é boa essa vida, pois ele não consegue ser ele. Então, todo o discurso do Miri é incrível e realmente a gente precisava ouvir isso. Porém, aqui que vem a grande sacada desse capítulo. Vocês realmente acreditam em toda essa liberdade que o Miri fala? Isso daqui nada mais é do que uma outra pessoa oferecendo um outro trabalho para alguém. O Denji não vai ter controle da vida dele. O Denji vai ser sim controlado por mais uma pessoa. Ele estaria simplesmente trocando de chefe. E tudo bem, a gente pode ter diálogos aqui de quem é melhor, afinal de contas a gente sabe o quanto o Yoshida está fazendo crueldade com o Denji. Mas, novamente eu repito, vocês realmente acham que o Denji teria essa liberdade toda? A igreja é do Chainsaw Man, a igreja tecnicamente deveria ser pro Denji. Mas, novamente, ele vai continuar sendo tratado como uma ferramenta. Talvez sim, ele consiga mais luxos, igual o Miri diz. Mas, na realidade, a gente sabe que essas pessoas vão continuar sendo controladas. Pois tanto Denji quanto Miri, para a igreja do Chainsaw Man e também para a segurança pública, eles são peões. Então eu adoro ver todo esse discurso, toda essa conversa, pois ela tem verdade, mas na realidade o Miri também está sendo passado para trás. O Miri não tem total controle de sua vida. Ele até pode acreditar muito nisso, mas na realidade ele tem apenas essa falsa liberdade. Poxa, ele não foi transferido porque ele quis. Ele não está ali conversando com o Denji porque ele quis. Novamente, talvez ele esteja gostando disso, mas foi a serviço. Ele existe em prol da igreja e com certeza a igreja aparentemente ajudou ele. Mas o que é Miri sem a igreja? Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é muito forte, porque a gente também pode traçar paralelos à nossa vida real. Tem tantas pessoas entupidas de trabalho que acabam misturando a sua própria vida pessoal com o trabalho. E que ok, mesmo essa pessoa ganhando frutos, ganhando muita coisa, essa pessoa é refém desse status, desse serviço. Realmente faz parte do jogo e realmente é uma falsa liberdade. E é interessante porque a própria Mifune questiona isso, tipo, ela diz que o Miri foi transferido de colégio só pra dizer aquilo e que, poxa, ele realmente acha que ele não tá sendo usado de novo. E é muito forte ver o quanto ele realmente comprou essa ideia, pois ele grita, ele diz que não tá sendo usado não, ele é livre, que ele realmente tá fazendo aquilo por vontade própria. E novamente vem isso que eu tava querendo dizer, como
A religião, até mesmo a religião, né? Porque a gente tá tratando de igreja do Chainsaw Man. Então, como a religião e o trabalho conseguiram fazer um peão perfeito pra eles. Mas ele fala algo bem forte que eu também concordo, pois ele diz que ele não gosta da ideia do Chainsaw Man ser usado como cadeira. Mas, como a gente sabe, o Denji realmente tá em uma situação deplorável. Pois aqui não tá existindo raiva, ele só tá conformado com isso. Ele diz que não tem problema ela tá sentada ali, a sensação é boa, que ele tá satisfeito em ser uma cadeira, que tá tudo bem ele não comer bife todo dia, até porque ele consegue comer outros tipos de comida, e de que no fim ele realmente está feliz com aquela vida normal. Afinal de contas, esse era o sonho dele. E ele completa dizendo que não vai se juntar à igreja do Chainsaw Man. E aqui é muito triste ver essa situação, pois é aquilo que a gente veio conversando faz bastante tempo. O Denji realmente está se conformando. Ele... Olha como ele diz isso com uma maior naturalidade, sem expressar aquela raiva. Ele realmente só tá triste e aceitou já essa situação. Colocar em sua cabeça que aquele era seu sonho, sem poder criar novas expectativas, novos sonhos. Ele não pode ter nada disso, ele não se permite, pois pessoas não deixam isso acontecer, e nem ele mesmo. O Miri fica meio revoltado com essa situação, ele diz que, ok, tudo certo, que ele não veio para aquele colégio só pro Denji, e na realidade eu acho que foi sim. E ele diz que ele realmente queria ser amigo do Denji, pois de fato, quando ele matou a Makima, ele libertou ele. Pois é, Denji, vocês dois são bastante próximos. E obviamente antes de sair, o Miri solta uma cartada que, obviamente, a gente sabe como o Denji é, como ele cai nas armadilhas sexuais, cai nos seus desejos. Então o Miri disse que é uma pena, pois se o Denji fosse com ele, ele com certeza iria conseguir transar com várias garotas. E sério, eu ri muito da cena depois dessa, pois a gente vê a expressão do Denji, a gente vê a porta fechando, e quando mostra o Miri descendo as escadas, a gente percebe que o Denji já tá lá. E assim como nós, o Miri fica assustado e até pergunta se o Denji teletransportou. E o Denji fala algo que realmente ele sabe disso. Ele afirma que depois de ouvir toda aquela conversa, ele realmente percebeu que ele estava sendo uma ferramenta para outra pessoa. E que talvez seja uma boa ideia sim entrar na igreja do Chainsaw Man. E assim acaba o capítulo. O Denji foi pescado por novamente algo sexual. E isso, na realidade, novamente é triste. É engraçado? É engraçado. A gente sabe quanto o Denji está em uma situação deplorável. Mas na realidade, com toda certeza, o Denji tem fundamentos para tentar essa nova jornada. Pois realmente ele voltou a ser uma ferramenta. Mas é o que eu disse. Não quer dizer nem um pouco que o Denji vai ser tratado realmente como um humano de verdade na igreja do Chainsaw Man. Enfim, essa temática é muito interessante e muito bem discutida aqui. Apesar daqui a gente não estar numa situação tão radical igual no início da obra, realmente a gente pode traçar o mesmo paralelo do Denji com a máfia e o Denji com a segurança pública. Com toda certeza a palavra do Miri tem impacto sim, pois ele realmente sofreu algo que o Denji sofreu. Mas justamente por ter acontecido isso, a gente imagina que esse garoto também nunca teve muita expectativa de vida. E de que realmente a igreja talvez esteja proporcionando um pouco mais de luxo à sua vida. Mas assim, que na realidade ele poderia ter ainda mais. E com isso tudo, o que vai ser daqui pra frente? Eu gosto dessa ideia, pois pelo menos o Denji está conseguindo confrontar um pouco a ideia do Yoshida. Ou será que não? Até porque a gente sabe que existe sim uma relação Yoshida e Fame. Eu já falei isso várias vezes. Então, será mesmo que não está sob controle o Denji ir para outra organização? E se pensarmos nisso, a falsa liberdade é ainda mais falsa. Então, a gente vê as reações do Yoshida vai ser a peça principal para isso aqui, para a gente saber se ele realmente estava de acordo com isso ou não. E sobre os outros híbridos. Pois é, as armas estão se reunindo com a igreja. Vídeo anterior a gente falou sobre a Reise. Será então que a Reise vai estar lá? Considerando essa narrativa, a gente já sabe que a híbrida do Chicote vai estar lá, pois eu acho que essa personagem realmente é ela, ali na escola. Talvez seja pessimismo meu, mas eu ainda acredito que a Reise não vai estar lá. Eu entendo que sim, ela foi usada na batalha final, beleza, mas eu ainda acho que ela pode estar morta. Pois eu realmente achei que aquela lança destruiu seu coração e que na realidade a Makima estava controlando um corpo morto. Mas com certeza tudo está levando a crer que ela pode voltar. E eu acho que só estou sendo pessimista aqui, entendeu?
Mas eu acho que eu apostaria mais minhas fichas com o Demônio do Sangue. Eu queria muito ver a volta da Power, mesmo que seja de uma forma simbólica, né? Estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Denji vai entender que ele não vai estar livre nessa igreja. Eu realmente acredito que o Yoshida tá com tudo isso planejado. E eu quero saber o que é a Mifune também. Eu tô curioso para saber mais dela. Mas eu acho que no fim é isso que eu queria dizer sobre esse capítulo. Mais uma vez um capítulo de construção, de preparação de território. Eu até gostei mais desse do que o anterior. E eu acho muito legal ver os híbridos tendo mais desenvolvimento aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, avaliem ele, comentem. É muito importante, eu adoro ver seus comentários, de verdade mesmo. Ver as discussões, ver as teorias, ver o que vocês acharam do vídeo. Pra mim isso é maravilhoso, ganha meu dia, de verdade. E se por acaso você caiu aqui e não é inscrito, se inscreve. Toda semana estamos aqui falando de Chainsaw e de outras coisas também. Inclusive, essa semana vai ter mais um vídeo de um mangá maravilhoso, de verdade. Então, se torne um inscrito. E se por acaso você já é inscrito, compartilhe esse vídeo, mostre para outras pessoas também. Eu adoro muito vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo feedback, pela atenção, por sempre depositar o seu tempo aqui, pois eu sei que meus vídeos são grandes, então eu realmente sou muito grato a isso. Vocês são fodas e até o próximo vídeo.